Boa noite. Esta é a nova edição das Notícias da Ucrânia. Se quer saber mais dos eventos que afetam a segurança global e das tecnologias ucranianas, inscreva-se no nosso canal. Vamos aos destaques de hoje, 16 de dezembro. Ucrânia e União Europeia definem posições sobre uma solução pacífica. A União Europeia amplia as sanções contra a Rússia devido a ataques híbridos e cyberameaças. Garantias de segurança da Europa para a Ucrânia. O que é oferecido? O Conselho da União Europeia ampliou as sanções contra a Rússia devido a ataques híbridos e cyberameaças. As restrições incluem propagandistas e funcionários de instituições de centros de pesquisa. Também foram sancionados o Movimento Russófilo Internacional e o Batalhão Separado de Guerra Eletrônica em Kaliningrado 142, responsável por exercícios e cyberataques, incluindo a interrupção de sinais de GPS em vários países da União Europeia. Outras sanções atingem membros da inteligência militar russa e o grupo de cyberameaças Kadete Bizardi, que tentou atacar órgãos governamentais na Ucrânia, em países da União Europeia e da OTAN com fins de coleta de dados e desestabilização. Ao todo foram sancionadas 60 pessoas e 2 dezenas de organizações. A União Europeia está preparando um novo pacote de sanções contra a Rússia, anunciou o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Segundo ela, a União Europeia está trabalhando em cada etapa que possa, finalmente, pôr fim ao derramamento de sangue. Um cessar-fogo sustentável deve ser o primeiro passo rumo à paz. A Rússia deve sentir uma pressão constante para se sentar à mesa de negociações. Não para aparecer, mas para alcançar resultados. Para isso, a Europa continuará aumentando o custo da guerra russa. Estamos preparando um novo pacote de sanções e congelamos permanentemente os ativos russos na União Europeia. Em segundo lugar, o mundo exige garantias de segurança confiáveis e credíveis. Saúdo o fato de que os Estados Unidos, assim como a Europa, estejam considerando de forma positiva fornecer apoio militar à Ucrânia, a fim de fortalecer as forças armadas ucranianas, proteger o território ucraniano e dissuadir futuros ataques. Atualmente, a União Europeia tem uma solução para congelar permanentemente os ativos russos, declarou o primeiro-ministro polonês Donald Tusk. No entanto, ele acredita que a aplicação prática desses fundos para a recuperação da Ucrânia não será possível a curto prazo. Ainda assim, existem vários mecanismos indiretos, como a possibilidade de utilizar esses fundos como garantias de empréstimos, esclareceu Tusk. Segundo ele, na cúpula em Bruxelas, nesta quinta-feira, nenhuma decisão será tomada sobre a alocação desses fundos para a Ucrânia. Ao mesmo tempo, espera-se que seja alcançado um acordo sobre o financiamento da Ucrânia para os próximos 2 anos. No momento, temos uma solução que permite congelar permanentemente os ativos russos. No entanto, ainda faltam anos-luz até que esses fundos possam ser usados para a reconstrução da Ucrânia. Donald Tusk, primeiro-ministro da Polônia. Hoje, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realiza uma visita de trabalho aos Países Baixos, onde se encontrará com líderes internacionais, incluindo a presidente da Moldávia, Maia Sandu, e fará um discurso no parlamento neerlandês. Ele também se reunirá com o primeiro-ministro Dick Schoof e o secretário-geral do Conselho da Europa, Alan Berset. Participará de uma conferência diplomática de alto nível e terá conversas bilaterais com Schoof, seguidas de declarações à imprensa. Se a Ucrânia se integrar à União Europeia, ficará automaticamente protegida pelo artigo relativo às obrigações dos Estados-membros de prestar assistência a um país vítima de agressão armada. Foi o que anunciou em Bruxelas o ministro de Estado para Assuntos Europeus do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. O artigo 42.7 aplica-se em caso de adesão à União Europeia. Isso significa que a cláusula de assistência mútua também se aplica nesse caso. E isso, naturalmente, coloca o foco na questão da segurança. A Ucrânia não precisa agora de uma forma abstrata de paz. Precisa de segurança. Essa é uma diferença enorme. É exatamente disso que estamos falando. Isso significa que, sem segurança, a paz também é impossível. Ambos os elementos devem estar combinados. Günther Kriegbaum, ministro de Assuntos Europeus do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. A coalizão dos dispostos desenvolveu medidas para fortalecer a capacidade de defesa da Ucrânia, anunciou o primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Ele afirmou que os parceiros estão prontos para desdobrar tropas terrestres na Ucrânia, se necessário. No âmbito da coalizão dos dispostos,
Realizamos um processo político com a participação dos líderes nacionais, assim como um processo militar envolvendo planejadores militares. Declaramos que queremos desenvolver planos militares para garantir a segurança no ar, no mar e em terra, bem como para fortalecer as próprias capacidades da Ucrânia. Agora temos planos militares em cada uma dessas áreas. Se necessário, isso de fato inclui um desdobramento terrestre, mas obviamente, neste momento, a questão prioritária é se conseguiremos alcançar uma paz justa e duradoura. Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, em comentário à APA. Hoje, 16 de dezembro, acontece a 32ª reunião do Grupo de Contato para a Defesa da Ucrânia, no formato Ramstein. O encontro é virtual e coordenado pela Alemanha e pelo Reino Unido. Pela Ucrânia participa o ministro da Defesa, Denis Shmyhal, que vai atualizar os aliados sobre a situação atual no campo de batalha e as principais necessidades do país para reforçar a defesa e avançar em direção a uma paz duradoura. A expectativa é que os participantes anunciem novos pacotes de ajuda militar e outras contribuições para fortalecer as Forças Armadas ucranianas. Entre os nomes de destaque estão o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Vale lembrar que Volodymyr Zelensky se reuniu ontem em Berlim com líderes europeus e da OTAN. O principal tema do encontro foi um rascunho de plano de paz e as garantias de segurança para a Ucrânia. Foram definidos 5 pontos-chave, entre elas a preservação da soberania do Estado ucraniano, garantias concretas dos Estados Unidos e da União Europeia e as perspectivas europeias para a Ucrânia. Também foi definido que as condições para a paz devem ser elaboradas em conjunto com todas as partes envolvidas, incluindo os Estados Unidos e a Europa. Outro ponto considerado essencial é a unidade da OTAN e da União Europeia. Após a reunião em Berlim, os líderes europeus emitiram uma declaração conjunta sobre garantias para a segurança e a reconstrução da Ucrânia. Entre as medidas destacam-se o apoio às Forças Armadas ucranianas com um total de 800 mil efetivos e a criação de uma força multinacional liderada pelos Estados Unidos e pela Europa, como parte de uma coalizão de países dispostos. Também será estabelecido um mecanismo de monitoramento e verificação do cessar-fogo, assim como obrigações legais para agir em caso de um novo ataque, incluindo assistência militar, econômica ou diplomática. Além disso, foram acordados investimentos na reconstrução da Ucrânia, acordos comerciais e indenizações por danos causados pela Rússia. Os ativos russos na União Europeia permaneceram congelados e os parceiros se comprometeram a apoiar a adesão da Ucrânia à União Europeia. Os líderes concordaram que garantir a segurança, a soberania e a prosperidade da Ucrânia é parte integrante da segurança euroatlântica mais ampla. Eles afirmaram claramente que a Ucrânia e seu povo merecem um futuro próspero, independente e soberano, livre do medo de uma futura agressão russa. Do comunicado conjunto dos líderes dos países europeus. Se Moscou se recusar a um acordo pacífico, Trump deverá exercer forte pressão sobre a Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou isso ao responder às perguntas da imprensa após as reuniões em Berlim. A próxima rodada de conversas entre Kiev e Washington está prevista para este fim de semana nos Estados Unidos. Segundo Zelensky, as conversas ocorrerão após os Estados Unidos concluírem as consultas com a Rússia. Acredito que os Estados Unidos pressionarão com sanções e nos fornecerão mais armas se ele rejeitar tudo. Creio que isso seria justo. Caso contrário, haveria uma cobrança aos americanos. Acredito que esse será um pedido justo da minha parte, como presidente, e também de alguns europeus. Que nos deem, então, ao menos parte dessas garantias de segurança para que possamos nos defender. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em coletiva de imprensa. O progresso no projeto de garantias de segurança para a Ucrânia parece positivo, apesar de ainda se tratar do primeiro rascunho, declarou o presidente ucraniano em Berlim durante coletiva de imprensa com o chanceler alemão Friedrich Merz. O líder ucraniano destacou que há colaboração com a parte dos Estados Unidos nesse tema. É importante que os Estados Unidos aceitem garantias de segurança para a Ucrânia, semelhantes ao artigo 5 da OTAN. Atualmente, estamos trabalhando para que tudo isso seja formalizado por escrito, e estamos avançando. Vi os detalhes fornecidos pelos militares que estão elaborando essas garantias. Parecem promissores, embora este seja apenas o primeiro rascunho. Faça a verdade chegar mais longe. Compartilhe, comente e inscreva-se na UATV Português. Vamos continuar. Os Estados Unidos estão preparados para responder militarmente a uma nova agressão russa contra a Ucrânia, declarou o primeiro-ministro polonês Donald Tusk hoje. Ele enfatizou que a Polônia não pressionará a Ucrânia a fazer concessões territoriais. Segundo Tusk, a única forma real de convencer a Rússia a sentar-se à mesa de negociações é a união de todos os países ocidentais.
Koniecznością jest, abyśmy O fato de que os Estados Unidos, os europeus e a Ucrânia estejam alinhados é um grande avanço, mas de forma alguma uma garantia de sucesso. Pela primeira vez, ouvi dos negociadores norte-americanos que os Estados Unidos administrariam as garantias de segurança de modo a deixar os russos certos de que a resposta americana seria militar caso atacassem novamente a Ucrânia. A paz está mais próxima do que nunca. Assim afirmou Donald Trump após uma conversa telefônica com líderes europeus e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O chefe da Casa Branca enfatizou que todas as partes têm interesse em pôr fim à guerra. No entanto, trata-se de um processo longo e complexo. Tivemos uma conversa muito interessante com os líderes europeus sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Foi uma discussão longa e tudo parece estar indo bem, mas já estamos discutindo isso há bastante tempo. E não é fácil. Estamos nos aproximando do nosso objetivo. Estamos recebendo um apoio enorme dos líderes europeus, que também querem pôr fim a essa guerra. A Ucrânia espera 5 documentos do plano de paz aprovados pelo Congresso dos Estados Unidos. Após isso, o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunirá com seu homólogo americano, Donald Trump. Os documentos prevêem apoio à reconstrução da Ucrânia e a criação de um fundo para compensar os danos. Zelensky declarou isso ao responder perguntas da imprensa após reuniões em Berlim, acrescentando que a Ucrânia não reconhecerá o Donbass como russo, nem de facto, nem de jure. Quanto à posição dos russos, por enquanto não mudou. Vocês sabem que eles querem Donbass. Nossa posição é prática, real e justa. Mantemo-nos firmes nela e não queremos entregar nosso Donbass. Os americanos querem encontrar um compromisso e propõem uma zona econômica livre. Reforço mais uma vez, uma zona econômica livre não significa que esteja sob o controle da Federação Russa. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, durante a coletiva de imprensa. Assim encerramos a edição de hoje. Escreva nos comentários o que você acha da posição conjunta da Ucrânia e da União Europeia e qual, na sua opinião, a melhor forma de garantir a segurança da Ucrânia. Se não quer perder os próximos vídeos, inscreva-se no nosso canal. Até amanhã!